Salve, salve meu povo, aqui quem fala é Augusto Gomes e esse é o nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre... Só um momento. Antes de falar sobre o episódio de hoje, eu queria fazer uma coisa que eu já deveria ter feito há muito tempo, desde os outros episódios, e agora que eu lembrei. Então vamos falar sobre o nosso perfil do podcast no Instagram. A gente tem um perfil lá, se você quer informações sobre os outros episódios, é só procurar por @PedraPodcast. @PedraPodcast você vai ter todas as informações sobre os outros episódios. E os links também para acessar. Então, se quiser também seguir no perfil pessoal, é @ApenasGuto, tudo junto, apenas Guto. E bora falar então sobre o episódio de hoje. Confesso que não é um episódio fácil, mas eu quero falar de forma natural. Então a gente vai falar hoje sobre um tutorial de como morrer, já que esse é um assunto um pouco cabuloso, digamos assim, porque a morte é um tema fascinante para muitas pessoas e muitas ciências, mas também é um tema que aterroriza uma galera. Então não é tão fácil, tão simples de falar sobre a morte, mas para começar, o que é a morte? Bom, segundo o dicionário online de língua portuguesa, o significado de morte é o óbito ou falecimento, a cessação completa da vida e da existência. Então, o que está vivo pode vir a morrer e o que existe pode vir a não existir mais. Isso é a morte para as pessoas ou para outras coisas que não sejam pessoas, mas que existem. Então nós, como pessoas que temos vida, que somos seres vivos, vamos morrer todo mundo? A resposta é sim, todos vamos morrer. Então por isso a morte ela deve ser algo que a gente precisa refletir sobre ela. Então vamos fazer isso da forma certa. A gente vai morrer por quê? Primeiro porque o nosso corpo é frágil e é mortal. A gente vem de um corpo que é feito de órgãos, de sistemas, de organismos que é frágil no sentido de que é vulnerável a doenças, vulnerável a acidentes, a intempéries, enfim, a gente meio que tem uma data de validade. Nosso corpo, esse corpo que a gente vive hoje não é imortal. A ciência ainda não descobriu formas de imortalizar o ser humano, mas eu sei que para uma galera aí dos cientistas seria interessante, e eu acho que tem gente pesquisando sobre isso. Mas bora entender como que surgiu a morte e qual é a lógica dela. A gente vai falar de uma forma trazendo tanto a morte física, que é a morte natural dos seres vivos, e também falando um pouco já sobre uma questão mais espiritual, porque a morte também, inevitavelmente, ela toca esses dois mundos. Então, bora lá na Bíblia. A Bíblia ela fala em Romanos, no capítulo 5, do versículo 11 ao 15, fala assim: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que deveria vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Então, a morte ela existe desde o começo por conta do pecado. A morte ela é uma consequência do pecado da raça humana que veio desde Adão. Então, com Adão, a gente vê no pecado da desobediência dele a entrada do pecado no mundo. Então, acaba que as pessoas naturalmente são pecadoras, todas. E já que o pecado está associado à morte, a morte ela vai para todo mundo então. Mas aí Deus, como é bom, envia Jesus para que a gente seja liberado desse fardo do pecado, automaticamente dessa morte. Mas parece meio confuso porque se Jesus veio para nos libertar da morte, por que a gente continua morrendo? Porque existem vários tipos de morte. Então, antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre dois caras que não morreram. Isso tô falando da vida real, não tô falando da ficção. E a gente sabe que tem
uns heróis aí que são imortais, né, que ressuscitam, enfim. Mas na vida real teve 2 caras que não morreram. Um deles foi Elias. Elias era um profeta que viveu alguns milhares de anos atrás. E a história dele está lá no segundo livro dos Reis, na Bíblia, no capítulo 2, que fala assim, no versículo 1. Esta é a história de quando o Senhor levou Elias aos céus em meio a um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Gilgal era um lugar lá da época. E aí, quando eles saíram de lá, Elias, ele falou para Eliseu, olha, fica aqui que Deus mandou eu ir para Betel. Aí Eliseu fala, não, eu não vou, eu vou contigo. E depois chega em Betel, Elias fala para Eliseu, fica aqui que Deus mandou ir para Jericó. Aí Eliseu fala, não vou te seguir. Aí chega em Jericó, Elias fala, fica aqui Eliseu, que Deus está mandando eu ir lá no Jordão. E Eliseu fala, não, eu não vou te seguir. E aí com isso ele vai seguindo, ele vai acompanhando Eliseu, que era o tutor dele, né? Porque ele sabia que o dia de Elias morrer estava perto, porque Elias já tinha meio que vivido tudo o que ele vinha o ministério dele, digamos assim, ele já meio que pressentia que estava chegando o final da vida dele. E Eliseu, ele acompanhava Elias em toda a vida dele, e na hora da morte ele queria também estar perto. No versículo 8 diz assim, então Elias tomou o seu manto, dobrou e bateu nas águas com ele, os quais imediatamente se dividiram e os 2 atravessaram sobre terra seca. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. E ao que respondeu Eliseu, rogo-te como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. A ousadia de Eliseu aqui, né? Versículo 10. Elias respondeu, em verdade pedistes algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Então a gente vê aqui como que encerrou a história desse cara, chamado Elias. Ele foi tomado para o céu no meio de um redemoinho. E como não era a hora de Eliseu, ele foi meio que barrado por uma carroça em chamas. Imagina a cena. Na minha mente está muito legal essa imagem. Então foi um cara que não morreu. Ele foi arrebatado para o céu, para um redemoinho de fogo. E ele já sabia disso, tanto que ele estava avisando Eliseu, né? Quando eu for tomado de ti e tal. E o outro cara foi Enoque. Enoque, ele não era um profeta, não necessariamente. A Bíblia, na verdade, fala pouquíssimas coisas sobre ele, mas a gente sabe que ele era um crente. É o que está lá no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 5, versículo 21 ao 24, que diz assim: quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Então foi outro cara que não morreu, ele simplesmente foi tomado da terra. E aí o que a gente tem de informação é de que ele era da descendência de Caim e que ele foi pai de Matusalém. Matusalém, ele é o cara mais velho da história. A Bíblia fala que ele viveu 969 anos. Mas sobre o pai dele a gente não tem mais tanta informação. O que a gente ainda tem na Bíblia é que ele foi parar na Galeria dos Heróis da Fé, a famosa galeria que está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, que fala assim: por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porquanto Deus o havia arrebatado, visto que, antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Ponto. Ele não morreu, foi arrebatado. Tem também a história de Moisés, só que Moisés, ele não morreu. Ele morreu, a Bíblia fala que ele morreu, só que tem um detalhe nessa história, bora entender aqui rapidinho. Então, vindo Moisés das... calma. Isso aqui está lá em Deuteronômio, no capítulo 34, o versículo 1 diz assim: então, vindo Moisés das planícies de Moabe, subiu o monte Nebo,
ao topo de Pisga, em frente de Jericó. E dali o alto Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã. E falou Deus a Moisés: Esta é a terra que prometi sobre juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando lhes afirmei: A tua descendência darei esta terra. Portanto, eis que eu te faço vê-la com os teus próprios olhos. Contudo, não atravessarás o rio, não poderás adentrá-la. Sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como Deus ordenara. Deus mesmo o sepultou em Moabe, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Mas até estes dias, os dias em que o livro foi escrito, ninguém sabe onde está localizado a sua sepultura. Então Moisés é um cara que morreu, a Bíblia fala que Deus mesmo sepultou ele, mas nunca encontraram o corpo dele. Acho que até hoje é um dos maiores mistérios assim, da Bíblia, onde que foi parar o corpo de Moisés, mas ao contrário de Elias e Enoque, ele morreu. Só que tem esse detalhe, né, na história dele. Então, a gente falou sobre os dois tipos de caras que não morreram, mas a gente diferente deles vai morrer. E existem tipos de morte, então a gente vai falar agora um pouquinho sobre esses tipos de morte para entender como realmente a gente vai poder morrer. Já que esse episódio é um tutorial de como morrer, né? O primeiro tipo de morte é a morte física, que é aquele tipo que o dicionário cita, a cessação completa da existência. Então a gente pode parar de existir por motivos naturais, né, tipo da velhice, porque o nosso corpo ele é frágil, então a gente vai perdendo o vigor do nosso corpo, do nosso organismo, e o próprio tempo ele vai trazendo desgaste para esse corpo. Então a gente pode morrer também por doenças, já que está dentro da fragilidade do corpo, né? A ideia da gente ser vulnerável a acidentes, a doenças, né? De vírus, de bactéria, de fungos, sei lá. A gente pode contrair essas doenças e morrer. Assassinatos também, as pessoas podem nos matar, a gente pode se matar, ou enfim. Existe essa morte causada por terceiros. E também tem a falta de nutrientes, que é a falta de água, de comida, de oxigênio, que são coisas que são necessárias para manter essa máquina que é o nosso corpo. Então a morte física ela pode vir de várias naturezas, a gente para de viver nesse sentido. Tem um outro tipo de morte que é a gente morrer para nós mesmos, ou para o pecado que existe em nós, que é um tipo que aqui já foge do físico e já pega uma questão um pouco mais filosófica, mais espiritual. A gente vai entender melhor isso aqui lendo Romanos, o livro de Romanos na Bíblia, capítulo 6. Diz assim: Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque, ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse pecado, que a gente precisa morrer para ele, é as nossas escolhas pelas nossas vontades pessoais, assim, mais perversas, que moral e eticamente são criticadas, e também essa revolta contra Deus, né? O pecado ele é uma rebelião contra Deus. Então é para isso que a gente deve morrer, para ser livre dessas práticas, né, pecaminosas que não trazem nenhum benefício para nós, só prejuízo se a gente for parar para estudar melhor o pecado. Inclusive tem um episódio aqui no podcast que fala só sobre o pecado. Então lá a gente discutiu melhor sobre esse pecado, que é para onde a gente pode morrer também, morrer para nós mesmos, para esses nossos pecados. Tem o outro tipo de morte, a morte espiritual, que é a pessoa sem Deus, ela é considerada morta espiritualmente, pois ela fica espiritualmente separada de Deus, ou seja, ela vive sob o jugo daquele pecado. Então esse é um tipo de morte que também não é física, mas é espiritual. E existe a morte eterna, que é a morte espiritual eterna, porque a morte espiritual, ela é essa separação de Deus, mas a morte eterna, ela é a separação eterna de Deus.
Lá no livro de João, capítulo 5, versículo 24, diz assim: em verdade, eu vos asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa vida eterna é justamente para livrar dessa morte eterna, que é dessa separação eterna de Deus. E para a gente não morrer eternamente, ou quer dizer, para não passar a eternidade afastado de Deus, que vai ser uma coisa... Eu não sei nem, eu não quero nem descrever, nem adjetivar isso, porque, sinceramente, eu não faço ideia de como vai ser, mas é algo que a Bíblia não aconselha a gente experimentar e é algo que eu não quero experimentar. Por isso que eu já fui mais esperto e escolhi a vida eterna, que está acessível de graça para a gente através de Cristo. Então, aqui eu respondo a pergunta chave assim, desse episódio, que é como morrer. O jeito certo de morrer é tendo a garantia da vida eterna. Porque a morte física, ela é inevitável, a não ser que aconteça pra gente como aconteceu com Elias, com Eliseu, e da gente ser simplesmente sugado da terra por Deus. Pode acontecer, a gente pula essa fase da morte física. Mas o pior tipo de morte que tem é a morte eterna. É a morte espiritual, em consequência, a morte eterna, né? que são dois tipos assim subdivididos. E para evitar esse tipo de morte, só a vida eterna. E aí por ela vem a questão da paz, da segurança de um pós-vida, né? O que acontece depois que a gente sair dessa vida, que a gente ter a interrupção da nossa existência, que é o que chamam de morte, é a vida eterna que vai entrar. Então a gente não vai ter morte, digamos assim, só a física. A morte espiritual, ela pra gente não vai existir. Mas aí o que acontece? Quando a gente tem essa vida eterna, não quer dizer que a gente só vai se apegar ao que vai vir depois. Não, essa vida agora ela vai continuar valendo com a mesma intensidade. A gente inclusive já vai começar a experimentar a vida eterna agora, aqui na Terra. Por quê? Porque a gente vai ser alimentado da esperança de que vai vir essa vida eterna. Então a gente não vai viver pela indiferença, mas por essa esperança. Lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem falou isso foi Paulo. Paulo, em uma das cartas dele para a igreja de Filipos, ele fala que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Por quê? Porque viver era bom porque ele tinha essa esperança e ele estava também vivendo nesse momento sob a luz da vida eterna, da libertação do pecado, que ele viveu durante muito tempo da vida dele enganado e que a gente também vive e pode estar vivendo sem Cristo. E é a partir desse momento que ele conheceu Cristo, além dele ganhar a libertação do pecado, ele também estava consciente da vida eterna e de que ele tinha essa segurança. Então, para ele, a morte era um lucro, porque ele sabia o que viria depois. E aí, tanto que ele fala também lá na frente, na mesma carta de Filipenses, capítulo 3, versículo 7, fala assim: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Porque, justamente, quando a gente entende o que é a vida eterna, o que é uma vida com Cristo, a gente entende o valor das coisas, tanto o valor disso, a importância disso e a necessidade que a gente tem de fugir da morte eterna, tendo a vida eterna. A gente entende a grandeza que é viver com Cristo. Então, as outras coisas, elas recebem a devida importância, que é abaixo do que importa realmente, que é a vida eterna. Então, para eles, a importância das coisas foram reajustadas. Então, aquilo que era lucro para ele, ele viu que ele estava enganado. E aí, o que a gente considera, então, em relação a isso? Existe um jeito certo de morrer, que é tendo a segurança da vida eterna com Cristo. Porque muitas pessoas vivem com medo do que vai vir depois da morte ou depois da vida. Porque, de fato, é uma incerteza, porque as pessoas que morreram não voltam. Algumas pessoas acreditam que voltam, né? Mas aí já é uma outra discussão. Mas a gente não tem a garantia de que a gente vai voltar para saber como foi. Então a gente tem que estar preparado para o que a gente vai encontrar lá na frente. Mas, de toda forma, a automorte, ela é uma péssima opção. Porque a morte, ela não é necessariamente ruim. Mas a automorte, o suicídio, ele é uma coisa péssima. Não traz nenhum benefício para nós. Então, a morte, ela
um je- não, vou formular isso de uma forma mais simples. A gente interromper a nossa vida, a gente causar a nossa morte, isso aí não é uma coisa aconselhável. Por quê? Vou dar alguns exemplos. Porque essa não é a saída que a gente quer, geralmente, quando vai se suicidar. Vários estudos mostram que as pessoas, elas simplesmente, elas querem resolver um problema, elas querem sair de uma situação, elas não necessariamente querem parar de viver. Elas só não querem viver naquela condição que elas estão naquele momento. Então, primeiro que não é uma coisa que a gente quer. Então, por que a gente vai fazer uma coisa que a gente não quer? Segundo, que as pessoas vão sofrer. A gente mesmo já está em processo de sofrimento por cogitar essa possibilidade. Porque a gente sabe que não é uma coisa legal, não é uma coisa bacana a gente fazer e tirar nossa própria vida. E aí, além disso, as outras pessoas vão sofrer porque tem toda uma questão em volta que a gente não vive sozinho. A gente tem um ciclo em nossa volta. Então, pessoas que nos querem ver bem, e isso inclui nos ver vivas. Então, essas pessoas vão ser afetadas por isso. Não vai resolver o problema, vai trazer outros tipos de dores. Tanto para, talvez pra gente, não sei, mas para as outras pessoas que a gente ama, vai trazer muita dor para elas. Outra coisa, a pessoa que tira a própria vida vai fazer falta. Vai fazer falta em todos os espaços que ela frequenta, no trabalho, na escola, na comunidade, mas principalmente para as relações que ela partilha, né? Relacionamento, amigos, família. Então vai fazer falta. E um outro ponto é que a pessoa não vai poder desfrutar da sensação que seria ver aqueles problemas resolvidos. Então, tipo assim, a pessoa escolhe o suicídio como uma fuga de uma situação momentânea, sendo que a partir do momento em que aquela situação fosse resolvida, a pessoa poderia seguir a vida com mais tranquilidade. Então o suicídio, ele é meio que como se fosse um ato de desespero. E isso vai impedir a pessoa de desfrutar da sensação de que é conseguir resolver os problemas, conseguir lidar com a situação que está afligindo naquele momento específico. E também o suicídio, ele não deve ser uma opção pelo fato de que a nossa vida, ela é preciosa para Deus. Deus, como nosso Criador, ele tem apreço pela criação dele, né? Tanto que ele nos ama tanto que a Bíblia mesmo fala que ele entregou o próprio Filho para morrer por nós. Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Filho. Então, ele nos ama de uma forma que a gente precisa entender isso e aceitar esse amor. Fazer com que a gente valorize também a vida que ele tanto valorizou ao ponto de dar o próprio Filho dele para morrer por nós. E Jesus, ele veio para que a gente tenha vida e abundância. Ele veio para nos redimir dos pecados, para morrer por nós, para consertar todo aquele rolê lá do pecado, da queda do Adão. E também ele veio para que a gente tenha vida em abundância. Então a vida é tão boa, é tão bom viver, que além de viver, ele quer que a gente viva abundantemente. E onde que entra a morte aí nesse rolê religioso? O diabo, ele é declaradamente inimigo de Deus. E ele veio para matar, roubar e destruir. Então, nessa conversa, a morte, a automorte, né, o suicídio, ele é um plano do diabo porque é o objetivo dele. É matar, é roubar, é destruir, é fazer com que os planos de Deus, a obra de Deus, ela não seja realizada, os projetos de Deus não sejam efetivos, enfim. Então a gente percebe que não é uma opção aconselhável. E Jesus, ele é a vida. Ele mesmo assegura que ele é o caminho, a verdade e a vida. E o salmista, ele fala no Salmo 68, no versículo 19, fala assim: Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia nos dá forças para que possamos levar as nossas cargas. E Jesus mesmo, ele fala em Mateus, no capítulo 11, 28, 29 e 30, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele, além de ter sido a oferta para a redenção da humanidade e nos oferecer essa vida abundante, ele também nos ajuda antes da vida eterna, que é o resultado da cruz, né? Nos dá a garantia da morte, nos dá o livramento da morte eterna, nos dá a garantia da vida eterna.
E ele também, ele se oferece para nos ajudar agora nessa vida, tanto ajudando a levar nossas cargas, como o salmista fala, quanto oferecendo ele mesmo como um lugar de descanso, um porto seguro assim para onde a gente pode correr, porque querendo ou não, ele mesmo já alertou que no mundo a gente teria aflições. Então, isso faz com que a gente já esteja preparado, tipo, não vai ser sempre tranquilo a nossa vida, a gente vai passar por perrengue, mas ele tá lá, tipo, disponível para nos ajudar nesses momentos. E a morte, quando ela vier, ela não vai ser algo que vai nos aterrorizar. E a morte em si, ela vai ter fim em um momento. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, nessa carta, Paulo ele fala assim, versículo 54, no momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a morte, ela vai vir, porque o pecado ele veio, então está interligado, é inevitável por conta disso. Mas em Cristo a gente tem a garantia da vida eterna, somente nele. E a morte, apesar dela ser inevitável, a gente não deve buscar por ela. Calma, deixa que ela venha na hora que ela tiver de vir. O que importa é que a gente esteja preparado para esse momento. Como é que a gente vai se preparar? Tendo assegurado o bilhete para outra vida, que é a vida eterna. E Cristo é quem tem esses bilhetes. Então a dica é: pega logo o teu bilhete com ele.